Aprendizagem bíblica e teológica. Este é um curso que eu estou criando aos poucos com o objetivo de ensinar as principais doutrinas fundamentais batistas e assuntos fundamentais. Aprendizagem bíblica, parte 3. A Bíblia. A Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Letra A. A Bíblia é proveitosa para ensinar, que é aprender a fazer como está escrito, como foi inspirado por Deus. Quem estuda, quem prega, quem ensina, deve atentar para esse princípio, não ir ensinando o que ouviu, mas fazer uma pesquisa, principalmente com as melhores versões, para que ele possa se adequar e estar ensinando de acordo com o que foi escrito. Então ela é proveitosa para ensinar o certo. Repreender, mostrar o erro. Quando está errado, deve-se mostrar o erro. Corrigir. Corrigir é quando há algo errado, então apagar o que está errado e fazer o certo. Mudar de atitude, isto é correção. Instruir em justiça. Cuidado para não se desviar, manter no prumo, manter na linha. Instruir em justiça é você estar sempre procurando acertar o alvo, sem que você ensine ou você viva em algo que não está bem próximo do alvo. A Bíblia tem o leite para o recém-convertido. 1 Pedro 1, 1 e 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia, logo após a conversão, o início da vida cristã, e todo engano vem pela falta de conhecimento da palavra de Deus, e fingimento, aí entra no erro e entra na instrução, e invejas e todas as murmurações, versículo 2, desejai, é o querer mais que querer, desejar ardentemente, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, ou seja, o leite certo, o leite que faz crescer, o leite com nutrientes. E os nutrientes são a palavra de Deus. Não falsificado, então não pode ter mudança, para que por ele vá crescendo. Importante crescer na fé. E isso vem pela palavra de Deus. Por isso a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Não são os livros, não são as teologias. Isso ajuda, mas não é o essencial. E tem o alimento sólido para os mais maduros. Hebreus 5:14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui é completos, aqueles que vão se aperfeiçoando, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Já são aquelas pessoas mais maduras. Então a Bíblia também é para elas.
Às vezes as pessoas acham que já cresceram, que não precisa mais de aprender. Enquanto estivermos, Paulo falou, nesse tabernáculo que é o nosso corpo, nós vamos sempre aprender de Deus. E isso vem pela palavra de Deus. Isso vem pela pregação, vem pela leitura, vem pelo ouvir da palavra de Deus. O crescimento e a descoberta de muitas outras coisas, elas virão, por experiência estou falando, pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando lida ou ouvida, será sempre proveitosa para desempenhar uma das funções acima. Então ela nunca deixará de ser útil. Quando você ouvir ou ler, procure entender o que Deus quer que você assimile. Então, sempre que ler, que ouvir da palavra de Deus, alguma coisa você tirará daquela palavra que está sendo lida. Existe uma ilustração simples que é chamado o crente ou cristão da pazinha. Ele ouve e diz, não é para mim, e joga para trás. O outro também faz a mesma coisa, não é para mim, e joga para trás. E no final, não é para ninguém. Então, a palavra de Deus, quando lida, sempre vai trazer algo espiritual para quem estiver naquele local, de uma forma ou de outra, ou como leite, ou como alimento sólido, desvendando os mistérios de Deus. Então, sempre será útil. B. Seu estudo é mandado por Deus. Leituras bíblicas. Deuteronômio 17 e 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar toda a palavra desta lei, e estes estatutos para cumprir. Então, é mandado ler e estudar a Bíblia. Isaías 34 e 16. Buscai no livro do Senhor, na Bíblia, e lede. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo a tem ajuntado. João 5 e 39 diz assim: examinai as Escrituras. Então a Bíblia não é para ficar parada, aberta, como um amuleto, mas a Bíblia é para ser examinada, estudada. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus mandou examinar a Bíblia. O cristão tem que examinar a Bíblia. Aquele que ensina deve examinar muito mais, comparar, ter uma versão original dos textos receptos, para que ele possa ensinar da forma correta, como foi escrita. Atos 17 e 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Então, os bereanos é tido como nobres porque eles
examinaram aquilo que estava sendo ensinado. Eu não tenho que aceitar tudo que é ensinado, eu tenho que examinar, questionar. As dúvidas têm que serem explicadas. Quem está ensinando deve fazer isso. E eu devo fazer para eu ter certeza do que eu estou fazendo, se é o certo conforme a palavra foi inspirada. Romanos 15 e versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito. Aqui nós temos uma palavra revelada. Tudo o que dantes foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Então a palavra ela tem o objetivo de ser o ensino de Deus para tudo quanto é concernente às coisas de Deus. Foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a consolação das Escrituras, as Escrituras consolam de acordo com o que nós estudamos e vamos aprendendo e vamos crescendo, sendo ensinado nessas coisas. Deus promete bênçãos para quem estudar sua palavra. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, ou seja, sempre, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Aqui é o mais importante. O cuidado de fazer conforme está escrito. Nos dias atuais, eu estou gravando no ano de 2018. As pessoas aceitam qualquer coisa, elas não se preocupam com o que está sendo ensinado. E é uma preocupação de Deus há muitos e muitos anos antes do Novo Testamento, era que Josué ensinasse conforme estava escrito. Há muitas doutrinas erradas, há muitas coisas erradas que as pessoas simplesmente aceitam, mas não serão abençoadas com isso. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então não quer dizer que eu estou fazendo as coisas para Deus e isso está certo. Está certo se for conforme a sua palavra, conforme o que Deus ensinou. Salmos 19, de 9 a 11, diz assim: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Deus, ele não fica mudando as coisas como o homem. Nós temos várias teologias que elas são ensinadas hoje e que antes do ano de 1800 não existiam, porque não criam nelas. Então as coisas de Deus permanecem eternamente, principalmente a sua palavra. Desde o ano 100, que foi completado o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nada mais mudou-se. Então as pessoas têm mudado século a século a maneira de entender a Bíblia e de fazer conforme está escrito. Continuando, o Salmo 119, versículo 9. Os juízos, as palavras do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Não muda. 10. Mais desejáveis são do que o ouro. Quer dizer, deve ser a coisa mais importante na vida de uma pessoa, a palavra de Deus.
sim, do que muito ouro fino, quer dizer, mais que as riquezas. É o que a riqueza, o dinheiro, o que as pessoas se apegam hoje para ter mais. E ele está falando nesse versículo que deveria ser a palavra de Deus. O cristão, o crente, deveria envolver-se em buscar a palavra de Deus, mais do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Versículo 11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então, manter a palavra como foi escrita. Cada pessoa deve averiguar, verificar na sua Bíblia, principalmente em uma das versões boa, eu aconselho a ACF na língua portuguesa, principalmente do ano 2011 para frente, mas pode usar a de 1995, não tem problema aí. A grande recompensa. Deus abençoa as pessoas que procuram guardar, manter a sua palavra na sua casa, no seu coração. Lucas 11 e 28. Esse texto alguém fala que seria bem-aventurado a mãe de Jesus, porque ela tinha dado a luz a Jesus. E Jesus fala então o que é mais importante do que o seu nascimento, vamos dizer assim, da sua mãe. Mas, Lucas 11, 28, mas ele disse, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus, olha, bem-sucedido, bem abençoados. As bênçãos do Senhor cobrem essa família, cobrem esse lar, cobrem essa pessoa. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus, e não só ouvir, e a guardam. Porque quando nós guardamos alguma coisa, nós mantemos isso intacto. E Deus quer que as pessoas mantenham a sua palavra intacta. É importante ler, é importante ouvir, mas é muito mais importante guardar. Então, Deus promete bênçãos para quem estudar a sua palavra. Letra C. A palavra de Deus é mais importante que o alimento para o corpo. Deuteronômio 8 e versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, comida física,
mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então é necessário a vida física com alimento físico e a vida espiritual com alimento espiritual. Se ambos não estiverem congruentes, não vai ser eficiente. É necessário que se alimente da palavra de Deus. Jó 23, 12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. Conselho de Jó. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Ou seja, ele guardou mais, era mais importante, então ele guardou mais do que a sua comida diária, porção. Mateus 4, 2 a 4. Jesus mostrando essa importância da palavra de Deus, que era mais importante, principalmente em alguns momentos, mas todos os momentos ela deve estar na nossa vida, no nosso dia a dia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus não morreu por isso, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, nessa tentação aqui, como foi, vamos dizer assim, o Éden de Jesus, onde o homem caiu, aqui Jesus recuperou tudo que o homem havia perdido para aqueles que creem agora no pão da vida, que é Jesus. Ele nos informa que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é mais importante do que o alimento físico, porque Jesus ficou 40 dias sem comer. A palavra de Deus ilumina o cristão. O outro ponto. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra ilumina o cristão, é ela que é o guia. A lâmpada antiga, ou a lamparina antiga, ela não iluminava como as luzes que nós temos hoje, que ilumina tudo em volta de onde está acesa. Mas a lâmpada, ela iluminava a frente da pessoa que estava com aquela lâmpada, com aquele candeeiro, vamos dizer assim. Então Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a palavra que direciona a vida da pessoa, e luz para o caminho. Ela iluminava bem perto, bem próximo do seu pé. E a palavra de Deus é que é essa luz. O outro ponto, revela o que está no seu coração. A palavra de Deus revela o que está no coração. Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela não é morta, não é como qualquer livro que você lê, que não mexe contigo, ela fica martelando lá dentro, principalmente quando tem coisa para fazer ou quando tem coisa errada. É eficaz, é como um remédio
que a pessoa toma, que vai fazer um efeito, então ela é eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que ela vai lá na divisão da alma, ela entra dentro da pessoa e penetra até a divisão da alma e do espírito, lá onde Deus fala, e das juntas e medula, e é apta não para matar, mas para dar vida, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela revela o que está no seu coração, se é bom, se é mal, se é de Deus. 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Como o Salmo 139. Não há nada encoberto diante de Deus. É um engano as pessoas acharem que elas estão enganando a igreja, que elas estão enganando o pastor, que ele não sabe. Deus traz à memória aquilo que está errado. A sua palavra diz isso aqui. Ela revela o que está no coração e o que está acontecendo. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Quando você tiver esse pensamento que alguém não está vendo o que você está fazendo, pode corrigir-se, porque Deus sabe e Ele vai mostrar e Ele vai revelar. Cedo ou mais tarde vai aparecer esse pensamento, principalmente mal, que está no coração da pessoa. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, tudo está claro. Deus, ele vê de eternidade a eternidade, ele vê todas as pessoas. Outro ponto. A palavra de Deus lava e purifica. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus estava para os discípulos: vocês já estão limpos por tudo que eu vos ensinei de Deus. Nós, a partir do século 100, somos limpos se temos Jesus pela palavra que nos vem sendo pregada. Quando lê-se, quando ouve, vai se limpando. Então, nós estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido e lido. Salmo 119:9. Há uma pergunta, né? Com que purificará o jovem o seu caminho? Ou com que se purificará a pessoa o seu caminho? Resposta: observando conforme está a tua palavra. Então a palavra é a forma de purificar o caminho. Purificar é tirar impurezas. Quando as pessoas se convertem, nós somos como aquele diamante que não parece um diamante, parece uma pedra qualquer. Uma pedra igual às demais. Mas com o tempo, a palavra vai purificando e vai se tornando aquela preciosidade, raridade e muito cara. Por isso o sangue de Cristo pagou pelos nossos pecados, lá como Pedro diz. A palavra de Deus dá certeza da vida eterna. O cristão que não tem certeza da vida eterna, ele não está de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela informa lá no fundo do coração que a pessoa tem a vida eterna, que ela não vai perder, que ela já tem, que é certo. João 15:3. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos amigos. Então o amor de Deus é imenso. João 3,16 também diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho,
para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. É o ponto principal, é o início da vida espiritual, a vida eterna. Dá certeza da vida eterna. A vida eterna não é o fim da vida cristã, mas ela é o início. João 5,39, voltando no texto que já lemos, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. A Escritura informa que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não vai entrar mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai perder mais a salvação. A palavra de Deus dá certeza da vida eterna. E são elas que testificam de mim. A palavra de Deus, na forma escrita, ela testifica de Deus e ela testifica de Jesus. E ela informa o crente, o cristão, tudo aquilo que ele precisa fazer. Então a palavra de Deus é mais importante que o alimento para o corpo, ilumina o cristão, revela o que está no seu coração, lava e purifica, dá certeza da vida eterna.